André Leandro da BR Tech do Brasil. Cara, hoje eu estou trazendo para vocês e para mim também, né, um assunto que é muito importante, principalmente para quem trabalha com rede, seja rede para computadores, seja rede para CFTV, um assunto que é extremamente importante, tá? Que é o throughput. Sabe o que é o throughput? Então, vamos aprender juntos aqui. Eu peguei essa matéria nesse site, achei muito bacana, tá? A gente que trabalha aí com rede, né, como eu disse para a CFTV, principalmente para a CFTV, que é o nosso caso da BR Tech, com câmeras IP que trafegam lá imagens, né? E hoje em dia a imagem cada vez mais com alta qualidade, apesar das taxas de compressão, H264, H265, 65 Plus e blá blá blá, ainda assim a gente corre o risco de ter problemas com o equipamento que a gente coloca no cliente, né? Porque você vai pôr lá 10 câmeras, 20 câmeras, 5 câmeras, sei lá, IP, elas têm a taxa de bitrate, tem a taxa de tráfego dentro da rede. Se você não calcular direitinho o switch que você vai colocar, se vai ser fast, né? 10/100 ou giga, 10/100/1000, ou pelo menos com uma porta giga para fazer o uplink entre um switch e outro até chegar lá no DVR que vai receber essas imagens e capturar essas imagens para gravar, etc. O DVR, NVR no caso, que é a câmera IP, NVR, né? Ele também tem que ter um throughput para receber essas mensagens, esses dados, né? O throughput, o pessoal faz uma analogia muito grande com um cano d'água, né? Você tem vários canos de água, d'água com determinada espessura e no final você quer que todos aqueles canos d'água, né, vão para um determinado caminho. E lá eles sejam, toda essa água que vem de cada caninho, no final vá para um cano só. Se todas essas saídas de água não tiverem lá no fim um cano muito maior para receber e passar para frente, você vai conseguir passar água, tudo bem, só que você vai passar num tempo muito menor, né? Que vai se acumular toda aquela água dos 10 caninhos. Imagina que são 10 câmeras, 10 caninhos de água. E no final, um cano do mesma espessura vai demorar muito tempo para você ter a água que você quer no final. Se você tendo um cano muito maior, você vai ter essa água no final muito mais rápido. É a mesma coisa na rede. Você tem as 10 câmeras passando com bitrate alto lá. Quem não souber o que é bitrate, por favor, procure aí na internet, saber sobre bitrate, que é muito importante, tá? Principalmente para quem trabalha com CFTV. Então você tem lá 10 câmeras com bitrate X lá, 4 megabits por segundo. Você tem que ter um switch que no final tenha uma porta que vai fazer o link desse switch que estão ligados às câmeras até o DVR, que consiga trafegar no caso, 40 megabits. Se você tem 10 câmeras, se você tem 20 câmeras, serão 80 e assim por diante, tá? Então, mas resumindo, eu quero falar do throughput, que o throughput é exatamente essa porta que vai fazer o acesso de um switch para o outro, até chegar no final, tá? Seja passando câmera, passando internet, etc. Beleza, galera? Então, vamos lá, vou ler com vocês aqui, tá? Então, vamos lá. Esse site é esse aqui, ó, tal de girafa, tá? Então, vamos lá, ó. O throughput como uma das medidas empregadas para o planejamento de capacidade de uma rede. Muitos profissionais da área possuem dificuldades em compreender corretamente o que significa throughput. O throughput é o termo dado à quantidade de dados transferidos em uma rede, utilizando-se como unidades básicas, ou BIP, bytes por segundo, kbytes por segundo, megabytes por segundo e gigabytes por segundo. Há também a unidade packets per second. Desculpa meu inglês aí que não é nada bom, hein? Pacotes por segundo, né? Que determina a quantidade de pacotes que podem ser efetivamente transferidos através da rede por segundo. Então você vai ter uma portinha lá, pensa bem. Todos os equipamentos são conectados no switch e para trafegar todos esses dados para um outro lugar, você tem que ter vai por uma porta só. Você tem um switch de 16 portas, você tem 15 câmeras. A 16ª porta é que vai fazer a ligação desse switch que estão com as 15 câmeras para o próximo, tá bom? Vamos lá. A relação entre a largura de banda de uma rede e a real capacidade de transferência de dados sobre esta, o que
o que chamamos de throughput efetivo. E isto pode ser medido em bits por segundo, ou, em alguns casos, em pacotes por segundo. No entanto, embora haja esta relação entre a largura de banda e o throughput em si é diferente da largura de banda nominal. Isto é verdadeiro porque o throughput sempre se dará pela condição de menor capacidade de uma das pontas, supondo que, por exemplo, um ponto, a capacidade de largura nominal seja de 10 gigabits por segundo e na outra ponta a capacidade seja de 1 gigabit. Neste caso, o throughput em bits por segundo será de 1 gigabit. Então, a porta vai ser de 1 gigabit, que vai fazer a conexão de um equipamento para o outro. Tá? A importância de conhecermos essas unidades básicas. É importante conhecer essas unidades básicas e essas medições, pois é através destes que realizamos o planejamento e estudo de capacidade de uma rede, o desempenho de uma parte da rede e até mesmo de toda a rede em função desta parte, como é o caso da decorrência de gargalos. O que é um gargalo? Você põe lá determinada quantidade de equipamento, você quer passar por uma porta que não consegue trafegar tudo, você tem lá X câmeras e no final está dando 120 megabits por segundo e a porta é de 100, você vai ter um gargalo de 20, tá? Está condicionado ao correto de... Então, nesse caso, só voltando, você teria que ter uma porta giga, que é de 1000, tá? Aí tranquilo, de 120 para 1000, tranquilo. Está condicionado ao correto dimensionamento das capacidades a serem aplicadas sobre a infraestrutura. Obviamente, o planejamento de capacidades de uma rede inteira não se resume somente ao throughput, pois outras variáveis necessitam ser fatoradas e em todo o contexto. Por exemplo, os diversos tipos de tráfego e suas respectivas exigências ou requerimentos por latência fim a fim, jitter e perda de pacotes, além de temas relacionados a sessões concorrentes e máximas payload típico por deve ser tipo por tipo, tá? De requisição, etc. Enfim, isto foge substancialmente do tema desse artigo em questão. E deixaremos isto de lado para uma próxima oportunidade. Voltando ao foco do artigo. Esse monte de palavras aqui, é bom a gente estar estudarmos juntos, né? Para saber o significado certinho de cada um, tá bom? Qual deverá ser o dimensionamento de capacidade de um equipamento dentro de uma determinada camada ou perímetro da rede? Por exemplo, qual tipo de equipamento você posicionará naquela camada? Acesso, distribuição ou agregação ou core, núcleo, né, da rede. Quais deverão ser as densidades por portas, interfaces por tipo de capacidade desejada para este equipamento? A escolha do equipamento correto em termos de desempenho e capacidade será fundamental para fazer com que as aplicações que dependem da infraestrutura se comportem corretamente de acordo com os níveis de serviços determinados em função dos requerimentos de transmissão de cada tipo de aplicação. Olha só, hein? Por exemplificar bem isso, voz por IP, é extremamente intolerante quanto aos índices de perda de pacote. Nossa Senhora. A imagem é a mesma coisa, você perdeu o pacote, ferrou, né? Atrasos ou delay, no caso voz por IP é voz, né? A fim elevados, e também na variação do atraso da rede, jitter. Por outro lado, videoconferência sobre o protocolo IP requer suficiência de banda e baixo retardo, enquanto as aplicações de missão crítica deverão ter garantias de suficiência de banda e algum desempenho determinístico na medida do possível. Uma coisa é a taxa teórica de uma interface, outra a porta de um equipamento, tipo um roteador ou switch. Outra coisa é o que ocorre na prática. Toda rede é composta por equipamentos e cada equipamento introduz atrasos na rede, tais como tipo de atraso presentes em uma rede, atraso decorrente de processo, CPU, processamento, né, que costuma ser variável, atraso decorrente de enfileiramento, filas tais quais FIFO, CQ, PQ, WFQ, LLQ, MDRR, WRR, SRR, que pode ser variável, mas também poderá ganhar um aspecto determinístico por conta das configurações de QoS. QoS você consegue configurar a quantidade a capacidade, né, de bytes por porta, tá?
essa porta vai trafegar 100 megabits, essa outra porta 10, essa outra porta 20. Você pode configurar através do QoS. Atraso decorrente da serialização dos dados no meio de transmissão. Este atraso costuma ser fixo, determinado pelo tipo de interface. Atraso decorrente da propagação do bit fim a fim, que é fixo, mas varia de meio de transmissão para meio de transmissão e de enlace para enlace. Por exemplo, um enlace de WAN de 2 megabits por segundo entre duas cidades, Rio de Janeiro e Niterói, por exemplo, será provavelmente razoável, mais rápido do que um enlace WAN entre Rio de Janeiro e Rio Branco, no Acre. Está mais próximo, né? Portanto, é natural que o desempenho prático de uma rede não seja necessariamente aquele esperado baseado em sua condição teórica. Há situações onde o equipamento possui interfaces de 100 gigabits por segundo de transmissão, mas ao gerar a 1.5 megabits por segundo, milhões de pacotes por segundo, na prática o equipamento fica literalmente surrado, com quase 100% do processamento registrado no CPU, apresentando péssimo desempenho e registrando perdas de pacotes e atrasos bastante indesejáveis. Vamos lá. Os padrões adotados pela indústria e as diferenças do throughput entre as soluções dos fabricantes no mercado. Conforme eu havia comentado, a taxa prática dos pacotes, por exemplo, em relação sim com o tipo de equipamentos e suas capacidades, no entanto, a taxa teórica é definida por start padrão e obrigatoriamente tem que ser idêntica com todos os fabricantes, ou seja, a taxa teórica de uma porta Fast Ethernet de um Cisco, suíte Cisco, tem que ser idêntica à taxa de porta Fast Ethernet de um suíte Xing Ling. Tem que ser igual, né? Tá certo. Isso porque se ambos os produtos forem projetados em total conformidade com os padrões de Ethernet, eles têm que ostentar as mesmas capacidades em suas portas Ethernet. Beleza. Analogia aqui. O que pesa mais, 1 kg de chumbo ou 1 kg de algodão? Absolutamente a mesma coisa, pois a unidade em questão é quilograma, certo? E o mesmo em relação a uma porta gigabit de Ethernet e gigabit Ethernet em fabricante A. Também será para o fabricante B. Isso é verdade, né? Tem que ser igual. Portanto, o que difere não é a porta Ethernet em si, mas como os componentes gerais do produto do fabricante interagem e praticam em termos de programabilidade, processamento e transmissão. Equipamentos com melhores capacidades efetivamente poderão utilizar melhor a largura de banda proporcionada pela porta Ethernet em questão, enquanto ostentando taxas de transmissão de pacotes por segundo mais elevadas e preferencialmente mais próximas possíveis do teto estabelecido pelo padrão Ethernet daquele tipo de interface. Então ele quer dizer o quê? A porta pode ter a mesma capacidade de tráfego, porém o equipamento vai diferenciar pelo processamento e outros hardwares, né, no equipamento. Beleza? O grande diferencial entre muitas plataformas de roteadores e switches no mercado está no que chamamos de pipeline de processamento de pacotes. E isto é observado tanto para os pacotes que estão sendo recebidos por uma interface RX, quanto para os pacotes que serão transmitidos ou saindo pela interface TX, recebimento e transferência, tá? Cada tipo de equipamento realiza isto de uma forma quase que exclusiva. Por exemplo, o Pulse Filter do modelo Supervisor 720 da Callisto é um modelo de equipamento de forma substancialmente diferenciada se comparado ao Pulse Filter Card do modelo Supervisor 2T do mesmo equipamento. Os módulos M-Switch Cisco Nexus 7000 realizam isso de um jeito único e comparado aos módulos F do mesmo switch. Em ambos os casos, há poucas semelhanças com relação a isto é feito pelos PFC3 Callisto 6500. Os roteadores Cisco 9000, por sua vez, realizam esse processo em NPUs altamente especializadas em diferenças significativas entre as 3 gerações de NPUs desta linha de equipamentos. Então, aqui, por sua vez, o único processamento envolve
Eu não vou ficar lendo muito a parte de equipamentos, ele está só falando aqui que os equipamentos XY têm um comportamento melhor que os outros, tá? Você não vai ficar fugindo muito do nosso objetivo, que é o throughput. Roteadores físicos realizam os pipelines de entrada e saída em componentes físicos separados da mesma placa módulo. O grande diferencial está na arquitetura de separação entre os planos de controle de dados, arquitetura geral, sistêmica e tecnologias empregadas nos processadores de rede para fazer com que o processamento de pacotes seja realizado integralmente em hardwares altamente especializado e com zero ou mínimo envolvimento de processos de software. Vocês viram como o negócio diferencia de um equipamento para o outro? É brincadeira, né? É muita coisa, cara. Opa, me perdi aqui. Peraí, vamos nos encontrar. As taxas de transmissão típicas da indústria. Falando nessas taxas de transmissão com unidades de pacote, por exemplo, isto é algo definido pelos padrões Ethernet. Alguns exemplos: Ethernet 10 megabits por segundo, 14 milhões de pipelines, Fast Ethernet 148 milhões, gigabit 1.4 milhões. Não, 14 mil, 148 mil, 1.4 milhões. Se a taxa de pacotes, por exemplo, de uma porta Fast Ethernet é padrão em todos os equipamentos, ou seja, 148.800 pacotes por segundo, por que esta, então, em um switch X é melhor que o Y? Porque um X consegue, na função comutação em multicamadas, uma taxa de transmissão em pacotes por segundo mais elevada do que o switch Y. Isso tem a ver com diversas situações envolvendo processamento. Olha lá, eu tinha falado, né? São outros hardwares que ajudam internos dos equipamentos. Eu gosto de comprar um computador melhor, gamer, e um computador só para trabalhar. O gamer vai ser muito melhor, né? Pelos hardwares que ele tem ali. E como recursos e funcionalidades são tratados. Exemplo, roteamento baseado em hardware especializado, Axis, NIPUS, QoS, ACLs, também em hardware, etc. Justamente o que falamos logo acima. A diferença está em toda a inteligência e na sofisticação tecnológica empregada nos muitos componentes eletroeletrônicos e no microcódigo que o aparelho, né, que aparelha nesses componentes, assim como o software do equipamento responsável por programar o hardware para a execução destas ações, gerando a tão desejada independência entre os planos de controle de dados e tal. As diferenças de throughput entre ações de L2 e L3 em roteadores convencionais. Só para constar histórico e tipicamente, um switch é muito mais rápido do que um roteador. Por quê? Porque um roteador geralmente possui muito mais inspeções para realizar, cabeçalhos adicionais, etc. Sem contar que a adição de serviços de tratamento mais avançados nos pacotes acarretam em atrasos maiores decorrentes desses processamentos, o que fazem com que a taxa prática de uma porta gigabit Ethernet simplesmente caia. É muito por conta, obviamente, do fato que esses processamentos adicionais, tais como a consulta e posterior aplicação de uma regra de segurança ACL em uma tradução de endereços NAT, ou mesmo para o QoS, e situações do gênero são realizadas por processadores e softwares em execução na CPU do equipamento, ao invés do hardware específico, como é o caso multi-layer switches da atualidade. E um switch Ethernet convencional, padrão, como quando um pacote é só comutado sem roteamento, a taxa de transmissão poderá chegar a megabits por segundo, mas quando o pacote precisa ser roteado, esta taxa cai dramaticamente para milhares de pacotes por segundo, ao invés de milhões. Em equipamentos mais modernos e sofisticados, quando você consegue rotear na mesma taxa em que você consegue comutar, ou com uma mínima degradação, né, de desempenho na medida em que mais recursos para as ações sobre os pacotes são aditivados, chamamos isso de wire speed. Wire speed é essencialmente a capacidade do equipamento em transmitir tráfego Layer 2 ou Layer 3 na mesma taxa com mínima ou nenhuma degradação de performance, por conta desta distinção, independentemente do pacote estar sendo roteado ou comutado. Em adição à ativação de recursos ou facilidades
para o processamento de pacotes. As diferenças entre For-Wind Bandit e Switch Bandit. Banda, né? Banda. Em um switch tipo Calist possui taxa de 6.5 megabits por segundo. Isto significa que teríamos 270 mil por cada 24 portas. A resposta é não. O switch precisa na capacidade total de 6 megabits por segundo de reserva de banda para outras funções do equipamento. A taxa teórica de cada porta fecha Ethernet continuaria sendo aquela estabelecida pela norma 148 mil. Já o exemplo com o switch Calist 6500 é interessante. O seu datasheet cita a taxa de 450 milhões de pacotes por segundo, assegurada pela supervisão especificada. Obviamente, isso significa que quando o equipamento estiver todo preenchido com portas e módulos de última geração que suportam DCF com o hardware DFC3 acoplado em um dos seus módulos de I/O, a capacidade consolidada de taxa de todas essas portas podem fazer 450 megabits por segundo. Eu acho bem alto, hein? Outra dúvida muito frequente nos profissionais da área é qual a diferença entre For-Wind Band e Switch Band. For-Wind Band é a banda de comutação em full duplex simples. Considere um switch 48 portas de 1 gigabits mais 2 uplinks 10 gigabits mais 2 portas Twinking 10 gigabits igual a 88 gigabits por segundo no blocks. Esta é sua banda de encaminhamento do switch. O switch band, na verdade, considera o IN ou OUT, ou entrada in ou out, entrada e saída, do For-Wind Band, portanto 88 vezes 2, bem maior, hein? Isto é o seu Black Plane. Espero, com essa publicação, ter contribuído para o esclarecimento de dúvidas acerca desses conceitos. Bom, é isso, pessoal. Beleza? Vamos estudar. BRTech Brasil. Se puderem, compartilhem o vídeo e se inscrevam no nosso canal. Vamos estudar, porque, tem que ler isso 10 mil vezes para entender legal, né? Um abraço para vocês. Fiquem com Deus.